Vídeo rápido hoje, responder aqui basicamente duas perguntas. Primeira, quais são os países com maiores reservas de petróleo no mundo? Segundo, por que esses países têm mais petróleo que outros? E a gente vai explicar aqui rapidinho 4 fatores que podem implicar isso. Primeiro, fatores geológicos, história geológica, exploração e desenvolvimento tecnológico, política e economia. Esses 4 fatores aí vão descrever por que alguns países têm maiores reservas que outros. Vamos lá. Para começar aqui, só fazer uma diferenciação de alguns termos que podem gerar confusão. A gente vai falar aqui quais são os países que têm maiores reservas de petróleo. O que significa isso? Petróleo a ser extraído. Petróleo que está lá, naturalmente, que as empresas podem ir e extrair. Não confundir com produção de petróleo. Então, determinado país pode ter muitas reservas de petróleo, mas não ter a tecnologia, não ter os meios, não querer extrair todo esse petróleo. Então, a produção seria quanto ele extraiu, de fato. E consumo de petróleo. Consumo de petróleo, basicamente, é quanto que esse país está utilizando de petróleo para o que ele quiser fazer com isso. Seja matriz energética, seja produzir algum bem de consumo. E aí, o consumo, normalmente, ele se dá pela extração que esse país faz, mais a quantidade que ele compra. Então, alguns países, eles não são autossuficientes, e eles precisam comprar um pouco de petróleo além do que eles produzem. Antes de chegar em quais países têm maiores reservas de petróleo, a gente vai começar por que alguns países têm reservas maiores que outros. O fator número 1 é o fator geológico. O petróleo basicamente é encontrado em bacias sedimentares, que é o local onde matéria orgânica se decompôs durante milhões de anos. A galera costuma brincar que petróleo é dinossauro que foi enterrado há muito tempo. Também pode ser, mas com certeza isso é uma parte ínfima do processo. Nenhum local do mundo teve mais dinossauros do que teve plantas, do que teve árvores, do que teve outros tipos de animais. Então, essa matéria decomposta durante milhões de anos forma essas bacias sedimentares, que é onde as empresas vão extrair o petróleo. Fatores geográficos também vão influenciar isso. Então, o local é planície, é alta altitude, ou seja, montanhas, é embaixo do oceano. Isso é tão importante que, inclusive, vai distinguir o tipo de petróleo que é extraído do local. Na bolsa de valores, basicamente, a gente tem 2 tipos de petróleo. O petróleo Brent, que é o petróleo do Mar do Norte, ou seja, ele é extraído embaixo dos oceanos, ou o petróleo WTI, West Texas, que é o petróleo que é extraído na Terra. Fator número 2 seria a história geológica do local. E aí, basicamente, tem a ver com as placas tectônicas. Então, a movimentação dessas placas tectônicas, por exemplo, a abertura e fechamento de oceanos e de mares interiores, podem criar esses bolsões que a matéria orgânica vai ser mais facilmente decomposta durante os milhões de anos. Fator número 3, exploração e desenvolvimento tecnológico. Países que têm maior capital intelectual, ou seja, pessoas que têm um conhecimento para identificar e extrair esse petróleo, e empresas com ferramental tecnológico, vão sair na frente nesse processo. Isso é inevitável. Existem tipos e tipos de reservas de petróleo. Tem reserva que você vai bater, tô exagerando aqui, tá, pessoal, pelo amor de Deus, você vai bater a picareta lá, vai sair petróleo. Tem outros tipos de petróleo, como que a gente tem aqui do pré-sal, que exige um tipo de tecnologia avançadíssima, que não é todo país que tem, não é toda empresa que tem, não é todo país que tem alguém que sabe construir e gerenciar isso. Então isso vai diferenciar muito a identificação e extração de petróleo em cada país. Fatores como empresas com maior potencial financeiro também vai influenciar isso. Muitos países que têm grandes reservas de petróleo tendem a ter o modelo de empresas de extração são estatais. Esse modelo também pode funcionar, mas com certeza países que têm empresas com concorrência e que podem captar investimento, tanto nacional quanto internacional, vão sair na frente, vão ter mais dinheiro para tanto contratar pessoas, quanto contratar material, ferramental, estrutura, para fazer tudo isso acontecer. Então, encontrar e extrair petróleo, sem dúvida nenhuma, não é um processo fácil. Então você vai precisar de gente preparada e empresas com investimento para poder fazer isso. Quarto e último fator, política e economia. Países têm leis diferentes quando se trata de petróleo. Tem alguns países como os Estados Unidos que se você encontrar o petróleo, você vai ter direito a uma porcentagem do royalty encontrado ali. Dependendo, você pode até você mesmo ali contratar uma empresa, lógico, tem toda certificação, tem todo o conhecimento para fazer isso de uma maneira segura. Já no Brasil, se você encontrar petróleo no seu terreno, você não vai ter direito a royalties disso, você não vai ter escolha de como isso vai ser extraído, isso vai ser feito por uma empresa estatal do governo. Então, lógico que países que dão incentivos quando a pessoa encontra petróleo vão sair na frente. Então, provavelmente no Brasil, muita gente já encontrou petróleo no seu terreno, só que não fala para ninguém, porque tem medo de poder perder esse terreno e não dá nada. Lógico, o terreno vai ser comprado pelo governo, mas mesmo assim, às vezes a pessoa tem uma casa, a família dela está centenas de anos lá, não tem por que ela erguer a mão para o governo e falar tem petróleo aqui. Além disso, fatores políticos também são importantes, como qual a estabilidade daquele local. Na Rússia, por exemplo, que é um dos países com maiores reservas de petróleo, a gente viu um movimento de diversas empresas internacionais saindo de lá.
ou porque o governo mandou, ou porque tem medo de ser estatizadas. Então isso também vai influenciar a vontade que as empresas têm de colocar o pé nesse local e construir estruturas que só vão gerar resultado aí depois de décadas, provavelmente. Então não tem por que eu fazer um investimento gigante em um país que provavelmente eu posso ser expulso de lá, posso ser estatizado, ou que pode acontecer alguma coisa com a minha segurança. A gente vai ver que grande parte desses países com grandes reservas de petróleo estão localizados no Oriente Médio, e definitivamente o Oriente Médio não é o lugar com maior estabilidade política. A qualquer momento pode acontecer algum tipo de guerra, pode acontecer algum conflito, alguma manifestação que venha, por acaso, derrubar o governo vigente, estabelecer um novo governo, que pode fazer com que ele tome aquelas medidas que eu falei, como acontece na Rússia, por exemplo, de querer estatizar, de querer negar a extração do petróleo, de cobrar impostos gigantescos. Então isso também acaba distanciando as empresas de quererem fazer seu investimento nesses locais. Indo para a resposta principal desse vídeo, que é quais os países com maiores reservas de petróleo, a gente vai mostrar uma listinha aí. As reservas de petróleo são medidas em barris. Barris são containers com 159 litros. Então toda commodity que é líquida, ela acaba sendo medida em barris, que é uma medida internacional, fica mais fácil para a galera negociar isso nas bolsas de valores. A lista de países aqui, do primeiro ao 10º, eu vou deixar aí a lista que aqui conta com 15 itens, primeiro ao 15º. Vamos lá. Primeiro, Venezuela. Segundo, Arábia Saudita. Terceiro, Canadá. Quarto, Irã. Quinto, Iraque. Sexto, Kuwait. Sétimo, Emirados Árabes Unidos. Oitavo, Rússia. Nono, Líbia. Décimo, Nigéria. 11º, Estados Unidos. 12º, Cazaquistão. 13º, China. 14º, Catar. 15º, a gente. Então, e é importante falar aqui que essa escala ela é em bilhões. Então aqui, por exemplo, a Venezuela, 300 bilhões de barris. Então, realmente é muita coisa. Então, a gente pode ver aí que o número 1, por exemplo, tem 300, e a gente, que se considera um país que tem bastante petróleo, a gente tem só 12 bilhões de barris. Então, uma diferença muito grande entre as colocações aqui. Importante falar aqui que a fonte disso aqui, bom, basicamente um dos veículos de comunicação mais importantes do mundo, que é a BBC de Londres, e quem fornece esses dados, curiosamente, é a CIA, que é a Agência de Inteligência dos Estados Unidos. Então, a CIA não faz só trabalho militar internacional, ela também faz esse serviço de captar informações de commodities e de ativos importantes em outros países. Rápido aqui, pessoal, para finalizar, não quero like, não quero curtida. Se eu puder pedir alguma coisa, só que vocês dêem um feedback e comentem coisas que vocês gostariam que a gente conversasse aqui. Sejam questões financeiras, sejam curiosidades, sejam notícias, impactos no mercado. Qualquer sugestão é bem-vinda. Então, obrigado.